Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Escalando com Franquia. Hoje o tema vai ser bem interessante. Nós vamos receber um franqueado. Ele tem muitas marcas e é multifranqueado de alguma dessas marcas. Além de franqueado, ele também tem negócios próprios. Então é uma pessoa que tem muita experiência. E o meu desejo com esse vídeo é para você que é franqueador, você que está trilhando esse caminho de se tornar um franqueador. Entenda qual é a visão de um franqueado, entenda o que é necessário você, como franqueador, entregar para que o franqueado ele tenha desejo de estar dentro da sua marca. Então, Rodrigo, seja bem-vindo, pode se apresentar aí para o pessoal, que tenho certeza que vai ser muito bom esse compartilhamento. Legal, que legal. Danilo, obrigado pelo convite, né? Prazer estar aqui com você e com essa comunidade que você vem aí escalando aí, crescendo muito, com muito trabalho, né? E ao mesmo tempo com muita maestria, né, em tudo aí que você faz. Parabéns aí pelo trabalho e a todo o time que cerca aí você, tá? Bom, eu sou o Rodrigo, né? Vamos lá, não sei em que época você pode estar vendo esse vídeo, né? Que essa questão hoje em dia digital, a gente vai estar falando daqui a pouco de um vídeo de 10 anos no passado, 10 anos lá na frente, né? Então, atualmente a gente está aqui com algumas marcas. Estava até contando antes de começar aqui com o Danilo, eu tenho 7 marcas, né? Algumas operações dessas marcas, não somente uma de cada, né? Então, de marcas são 7, né? Então, eu tenho 43 anos hoje, né? Eu comecei aí em 2003, né? Com a minha primeira unidade franqueada, né? Então, só de tempo aí de negócio, a gente está há 22 anos aí na rua já, né? Eu lembro que minha esposa sempre diz, na época a gente tinha acabado de começar a namorar, né? E quando eu comecei ali o negócio, muitas pessoas chegavam, fornecedores, e você negociava aquela coisa toda, e sempre tinha aquela pergunta, né, de, ah, tá, mas, poxa, quem é seu pai? Quando a gente conheço ele, eu falei, não, eu entendia que era como achasse que o negócio era do meu pai e eu estava ali fazendo, né? Então, a gente só começou aí já desde muito cedo, né? Então, fala assim, não tem idade para começar, né? Tem que somente que começar. E o que acontece nesse meio é nunca deixar de ser resiliente e persistente, tá? Então, acho que são coisas que tem que seguir a nossa vida aí como um empreendedor, né? Um empresário nesse Brasil, que a gente sabe que dificuldades, se a gente fosse falar, existem aos montes, mas deixa isso de lado e a gente precisa olhar para o sonho, aquilo que queima no nosso peito e seguir em frente, né? Então, quando o Danilo colocou, né, esse tema aí de, poxa, como atrair, né, multifranqueados, acho até interessante. Eu falei assim, Danilo, vou pegar em cima dessa própria pergunta, né, e abri-la de duas formas, né? Hoje em dia, se você é um franqueador iniciante, já em alguma fase, grande, pequeno, bom, onde quer que você esteja, né, a resposta para isso é: olha para dentro de casa, né? Porque o multifranqueado é, às vezes, aquela pessoa que já é o seu franqueado e ele só precisa escalar. Então, é muito fácil você entender, né, o que você precisa e falar assim, cara, já tenho realmente aqui pessoas que conhecem meu modelo, confiam em mim, entendeu? E aí você tem uma curva de aprendizado que fica muito mais fácil, né, para quem já é seu franqueado. Alguma coisa realmente também ter de ruim, tá? Eu acho que você fica muito dependente, né, da rede na mão de, às vezes, de poucos operadores, tá? Então, eu acho que sempre tem que olhar aí o que você pode ter de força, tem de fraqueza, sabe? Todo mundo vai falar, se a gente fosse falar de uma matriz SWOT, dá para desenhar de algumas formas isso daí, mas entenda que essa pessoa pode estar dentro da sua casa já. Então, quando você está colocando um franqueado para dentro, né, você já consegue analisar o perfil daquela pessoa e falar assim, cara, esse cara aqui, né, da mesma forma que a gente olha para um funcionário e a gente sabe que se a gente trilhar um caminho com ele, ele passa a ser um cargo de liderança, ele vai te ajudar em uma série de coisas, né? Quando um franqueado inicia na sua operação, se a gente é, realmente for aquela pessoa que entende onde a gente quer chegar como marca, tá? E a gente passa toda essa confiança, essa expertise, faz esse cara crescer junto, ele está dentro de casa já.
tá? Mas, ao mesmo tempo, né, se você olha para o mercado e fala assim, pô, quero atrair alguém que é multimarca, né, para dentro do meu negócio. Isso também tem seus pontos positivos, né? Uma pessoa que já traz aí uma visão de mercado, entendeu? Ele já tem, né, uma prática de gestão, às vezes, diferente de quem está começando, né? Vamos falar assim, ele já tem ali uma bagagem, né? Então, pode ser muito bom para quem está iniciando, né, um negócio, para justamente talvez erros que pessoas, marinheiros de primeira viagem poderiam cometer, né? Isso daí acabar não acontecendo no dia a dia ali do negócio, tá? E, ao mesmo tempo, essa pode ser uma pessoa, e acaba, eu acho que sendo, que ele tem um perfil mais investidor, mas eu gosto de enxergar um investidor que realmente entenda de operação, não somente casa de dinheiro, porque senão, cara, não dá para a gente ter sustentabilidade, né, dependendo do tipo de negócio, né, às vezes um vai ter uma curva mais longa e outro uma mais curta. Se for um negócio de alimentação, não dá para a gente só colocar um dinheiro e não acompanhar o dia a dia, entendeu? A gente pode falar assim, pô, beleza, vou criar, colocar equipe e tudo mais, mas, cara, dependendo da margem que se tem, quanto você vai pagar para essa galera, para você realmente fazer com que esse negócio seja sustentável, entendeu? Rodrigo, você que passou por esse crescimento, né? Hoje Hum. você tem 7 marcas, dessas 7 marcas, cada uma aí tem 2 a 3, né, unidades. Me conta um pouquinho das quantidades de loja que hoje você tem e como que foi essas aberturas de loja para você, quando você identificou a oportunidade dessa marca, o que te fez querer ingressar nessa marca? A diversificação que você fez, porque hoje você tem alimentação, você tem lanchonete, você tem varejo. Me conta como foi o processo de abertura dessas lojas e o que você pensava no momento que estava decidindo fazer esse investimento e trabalhar esse modelo de negócio. Tá. Bom, vamos lá. Primeira questão, tá? Isso daí foi acontecendo com o tempo, né? Eu acho que a primeira coisa que eu acabei vivendo foi, cara, me tornando, né, cada vez mais experiente, né, em gestão, sabe, em gerir o negócio, sabe? E aí, quando você começa a entender mais, né, sobre gestão, você vai começar a perceber que não é só de um determinado nicho, mas você começa a ter uma gestão realmente empresarial. Então, cara, se um outro nicho chega, se você já está numa fase que você consegue visualizar equipe, escalonar pessoas, colocar para isso, para aquilo, sabe? O que você sempre faz no fim de tudo vai resumir em números. Não estou tirando nada, sabe, daquela questão de, poxa, mas cadê a empatia? Cadê? Não, tudo isso precisa existir. Eu sempre digo que a base de tudo que eu tenho hoje em dia nos negócios são pessoas. Entendeu? A gente não consegue, né, chegar onde a gente chega, crescer e tudo mais, se não for via pessoas, sabe? Então precisamos sim de pessoas, precisamos saber gerir pessoas, porque senão a gente não consegue escalar, né, de forma saudável e sustentável, tá? Então, as coisas acabaram acontecendo com o tempo, né? E eu comecei a enxergar uma seguinte questão, tá? Estando num local, você consegue entender o que aquele local tem de necessidade, tá? Então, se eu já tiver num local com uma determinada marca, uma oportunidade aparece, você começa a entender, né? Como eu disse para você, que o franqueado, né, multimarca, ele acaba estando no mercado, acaba trazendo uma visão de mercado, né? Você começa a entender o que aquele local pode estar precisando. Tá? Pô, seria legal ter tal marca aqui, seria legal ter tal coisa, pô. Se a gente for falar de shopping, a gente consegue elencar rapidamente aí 10 marcas que todo shopping tem, entendeu? E a gente sabe que o cliente já conhece, o cliente precisa disso, o shopping precisa disso, entendeu? Então, se a gente fala assim, cara, se você já estiver dentro de um centro comercial, fica fácil você olhar para ele e falar assim, cara, é legal ter isso, é legal ter aquilo, beleza. Aí agora falar assim, esse aquilo precisa se tornar no. O que é esse aquilo? Uma marca franqueada, uma marca própria, né? Então, eu acabei criando, né, essa situação toda por diversificação, entendeu?
ao mesmo tempo de uma diversificação, né, eu acabei entendendo que, cara, se eu hoje em dia vou num local e eu tenho mais de uma loja num determinado local, eu consigo, o HH fica melhor, entendeu? Aquela questão de você vai para ir ver só uma situação, ou ver duas, três, quatro, o que for, sabe? Vai ficando melhor. Você faz um deslocamento e num determinado centro comercial você consegue ver várias operações, né? Resolver várias questões de reuniões, né? Então, teu HH melhora nisso daí, tá? Então, acaba que conforme o tempo foi passando, duas situações eu vejo que acontecem de dois lados, né? Vamos falar assim. Um lado, né? O centro comercial, ele sempre quer bons operadores, pessoas adimplentes, pessoas que realmente são presentes na operação e tudo mais. Então, ele começa a perceber quem realmente, né, está envolvido no negócio, quem é um operador presente. E, ao mesmo tempo, as marcas franqueadas, elas precisam, sabe, de franqueados, né, que estão dentro do negócio, que entende que comprar uma franquia não é somente comprar algo e apertar um play e ela vai sozinha. Não é assim que funciona. Então as marcas mesmo, né, as marcas franqueadas, elas começam a trocar figurinhas, sabe? De falar, pô, cara, me indica alguém, me recomenda isso. Um shopping mesmo fala com uma marca e a marca fala, pô, mas você tem alguém aí para poder operar, para poder fazer? Então essa troca de figurinhas entre esses dois lados acaba fazendo com que, de repente, eu aqui numa outra ponta, né, possa ser, pô, tem aqui o fulano, tem o ciclano, e é claro, o teu relacionamento no dia a dia, né, precisa ser, o teu networking precisa crescer, sabe, o teu relacionamento precisa ser saudável, né, e aí a pessoa vai lembrar de você, vai te indicar, e aí, cara, passa para aquela fase de, cara, começou o namoro, aquela marca, né, quando eu digo que um franqueado multimarcas, a gente conversa com ele de outra maneira, sabe? Às vezes um anúncio que você tem, sei lá, para uma pessoa que não tem negócio, mas fala assim, conquiste sua independência financeira, seu negócio. Cara, não dá para a gente atingir um franqueado que já é multimarca dessa mesma forma. Você vai ter que conversar com ele falando de números, sabe? Entender a solidez do negócio, sabe? O quão escalável aquilo. Ele vai precisar entender como margem, payback, escalabilidade, sabe? E aí a conversa é outra. Então, para os dois lados, ou acaba que nessa situação para os três lados, né? Um centro comercial, a marca e um operador, se isso tudo faz sentido, cara, eu acho que é um casamento de longa data, entendeu? Pô, legal. E você acha que essa sua evolução com marcas e diversificação veio por parte de você, por parte das oportunidades ou por parte das franqueadoras? Cara, eu digo que em algum momento, pelas três partes, né? Primeiro, vamos falar assim, pela minha parte, tem que ter o desejo, né, de buscar algo novo, de querer alguma coisa, porque senão vai ser quando um não quer, dois não brigam, ainda vai existir, né? Então, em algum momento que você está ali, que você fala assim, pô, seria legal, já estou na hora de, sabe, dar um passo nisso daqui, pô, de buscar uma outra opção, você gera esse desejo interno. Então, sabe, de novo, se a gente está falando para franqueadores, franqueadores, olhem para os seus franqueados, né? E comecem a perceber quem tem realmente o desejo, sabe, por crescer, por escalar dentro da sua marca, né? Então, assim, a pessoa precisa gerar esse desejo. Por outro lado, como eu falei assim, numa conversa, num network, num café, sabe, pô, tomar um café ali com um superintendente, com um fulano, com um diretor comercial, entendeu? Você bate esse papo, né? O cara começa a entender que aquilo não é só conversa, mas ele começa a entender que você tem uma operação sólida, que você tem uma gestão eficaz, entendeu? Ele vai falar assim, cara, eu tenho um parceiro ali que quando uma marca vier me procurar, eu tenho alguém aqui para indicar. É isso, entendeu? Então, em algum momento, e eu te falei que isso acaba acontecendo dos três lados, é porque quando você está dentro de alguma marca já, né, e a pessoa entende a sua operação, como você opera, né, a sua gestão, né, como você trata funcionários, cara, e assim, de boa, não, como você trata funcionários, como você trata produto, como você gere a sua empresa, e aí eu digo de todas as formas, tributária, entendeu? Uma gestão de caixa, sabe? Como você faz isso tudo? Um franqueador olha para aquilo e fala assim, cara, vamos chegar no fulano que já é franqueado e, pô, tenho aqui, ó,
um negócio que faz sentido, entendeu? Cara, às vezes você vai ter que entender se vai fazer sentido facilitar a entrada dele, sabe, com, às vezes, uma operação de repasse, entendeu? De um franqueado que pode não estar tão bem, está saindo, então é melhor, sabe, gerar um repasse e facilitar, porque aquela pessoa que já é um bom operador vá para um novo negócio, entendeu? Então, acaba que eu acho que isso pode ter a influência dos três lados, mas a primeira, eu digo, você se capacitar para você ter o desejo de crescer. Tem que E, ser isso. e com relação a essa diversificação que você, né, trabalha com áreas diferentes, né? Eu vim da alimentação, tive aí, cara, bastante pizzaria e sei o quanto é difícil a parte da alimentação. E depois que eu vendi minhas operações de alimentação, eu abri uma operação de varejo, que é totalmente diferente, né? É gestão, óbvio, é número, mas caramba, os controles são muito diferentes. Você acha que essa diversificação para você foi fácil gerir, mesmo sendo em ramos diferentes? Ou realmente a franqueadora te deu o suporte necessário para que você conseguisse ter essas administrações diversificadas? É, isso é uma pergunta até meio sinuca de bico, né? Começando de trás para frente, porque eu falo assim, cara, se você me pergunta o que franqueadores poderiam fazer para deixar isso mais fácil para os franqueados, eu acho que começaria por aí. As franqueadoras hoje em dia elas não focam, entendeu? De tornar essa facilidade para um franqueado. Ela precisa de um bom operador, mas assim, achar que ela, pô, chega ali e te ajuda nisso, naquilo, não, porque eu vou falar de forma simples, né? Para entender. Vamos lá. Se chegar uma pessoa, quantas vezes, né, seja você como franqueador, você como franqueado, ou você querendo um negócio, você já ouviu numa reunião alguém falar assim, cara, vamos conversar de forma tributária? Ninguém toca nessa palavra, entendeu? Então será que aquela pessoa, ela está em que fase ou como aquela operação vai ser? Será que ele realmente consegue fazer uma operação no simples? Será que ele tem que ser real, presumido? Você está entendendo? Então, quando a gente fala de uma simples situação dessa, você começa a perceber que, de repente, não vou dizer que são todas, tá? Mas então não conheço alguma que já começa no início dessa forma. Mas vamos falar assim, não são todas as marcas, né, que vão chegar e te ajudar a implementar isso. Entendeu? A fazer, cara, não, a gente precisa, pô, o Rodrigo é uma pessoa diferente. Vou dar um exemplo aqui do Danilo. Pô, o Danilo chegou agora, é um lead, está querendo a sua primeira operação, sabe? Poxa, o Rodrigo já tem, tá? Então, cara, vamos lá, vamos conversar do que acontece no dia a dia. Vamos lá, Rodrigo, como é que vai ser isso? E fiscal, sabe? Tributário, como é que, sabe? Então são conversas que, por isso que eu falei, às vezes o anúncio, o criativo que chega para um multifranqueado, para uma pessoa que é um negócio, ou para quem já é multimarca, você vê, ele não é segmentado, entendeu? Às vezes vai chegar para mim o mesmo anúncio de uma marca falando assim, sei lá, realize seus sonhos, ter seu negócio próprio. Então, cara, aquilo ali não me impacta. Mas o que vai, de repente, me impactar vai ser no visual. Poxa, que operação é essa? Que marca é essa? Mas às vezes a fala, sabe, aquilo que está escrito ali, ela vem meio genérica, entendeu? Então ela não vai de A a Z, entendeu? E hoje, dentro da sua operação, você acha que você fez um back-office que aguenta operar tanto alimentação quanto varejo com tranquilidade, ou são back-offices diferentes? Cada operação tem o seu centro de trabalho, assim, seu núcleo. Não. Hoje em dia, todas as operações vêm para o mesmo back-office, tá? É claro que a principal coisa que você precisa ter, e assim eu olho, né, é a palavra que hoje em dia, né, uma das palavras que está naquela famosa sigla lá do ISD, do hoje em dia, é falar, cara, da governança, né? Então, quando a gente fala de governança, eu hoje em dia, independente, tá? Se você é pequeno, grande, médio, o que for, você precisa entender o seguinte, cara, o que que você vai criar de governança para o seu negócio? Porque se você não pensar, pelo menos isso, em algum momento você vai ver que você mesmo limite seu crescimento, porque tudo gira em torno de você, entendeu? Então, né, até onde realmente as pessoas que fazem parte do seu time, né, elas têm autonomia para, entendeu? Sabe? Então, se você falar assim, cara, hoje em dia, dentro das operações de calçado, né,
eu participo de todas as compras, mas as minhas gerentes de todas as unidades, elas têm autonomia para montar seus pedidos. Por quê? Porque elas estão nas unidades e ela entende, às vezes, o que uma determinada região precisa que pode ser diferente da outra, entendeu? Então, eu vou entrar em todas as compras, mas com o carrinho já feito, entendeu? E aí eu entro mais para poder olhar, gostei, pô, legal esse daqui, pô, vamos postar mais nesse? Pô, legal, vamos mais em cima desse. Pô, esse daqui não achei, cara, você acha mesmo? Aí é aquela questão de falar assim, por que tu escolheu esse? Quero poder ouvi-lo, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa olhar e criar isso daí dentro do nosso time, entendeu? Mas, primeiramente, você precisa ter aquela questão de começar a soltar um pouco as rédeas, entendeu? Começar a dar algumas autonomias. Então, hoje, cada operação ela tem um gerente geral, né? E você acredita que essa organização ela funciona bem? Eu estou te perguntando pelo seguinte: eu já tive algumas unidades e, e tive dificuldade de levantar gerente de unidade, né? E a performance de uma loja só com gerente e a performance da loja que eu conseguia estar presente era muito distante, muito diferente. Como que você faz Uhum. isso para ter resultado? Cara, hoje em dia, né, e olha que eu falo de hoje em dia porque outro dia eu estava olhando uma matéria, né, de um franqueado do Bob's, que tem algumas dezenas de unidades, e ele já está na marca já há algumas dezenas também de anos, né, e ele falava o seguinte, né, o título da matéria era Socorro, meu funcionário sumiu. Ela até fazia uma apologia àquele filme antigo que poucos de repente podem conhecer, né? Mas, cara, é verdade. Se eu falar para você que há 22 anos atrás, quando eu fiz a minha primeira seleção de time, é igual hoje, não é. Hoje em dia, seja, vamos chamar assim, tá? Hierarquicamente falando, mas seja do mais baixo ao mais alto, tá tudo difícil de achar, entendeu? Então, mas eu aprendi uma coisa com o tempo que a gente precisa entender o perfil de cada um, entendeu? Às vezes, cara, tem pessoas que ela tem, por exemplo, eu tenho operações, né? Só falando até mesmo de uma situação simples. Ela pode ter o mesmo nome de cargo na sua carteira de trabalho. Mas eu tenho uma operação que trabalha com comida brasileira, italiana e japonesa. Três tipos de culinárias distintas. O nome do cargo pode ser o mesmo, mas às vezes o cara do japonês não casa no brasileiro e o brasileiro não é o do japonês que não sabe, do italiano. Então, cara, é a questão de falar assim, apesar do nome, sabe, o que que aquela pessoa tem realmente no seu perfil? O que que é que realmente ela é boa no fazer, né? Porque eu digo que quando a gente começa esse processo de seleção, né, tudo começa via um currículo, né? E esse currículo, ele, para mim, é só um obituário. Aqui jaz o fulano, porque o fulano, aquilo ali tudo jaz, entendeu? Não existe mais aquilo, entendeu? Então é tentar entender o que que fez ali que o fulano morreu aqui, morreu ali, para no fim de tudo, né, enxergar e falar assim, cara, mas o cara tem isso aqui de bom, talvez não tenha sido explorado. E eu passo todo mundo, né, sempre num teste de perfil, só para poder entender, sabe? Que tipo de perfil a pessoa tem, até mesmo que às vezes, vamos lá, não tem como eu olhar, sabe? Você começa a entender um pouco depois mais assim dessa questão toda até corporal e tudo mais, mas vamos falar assim, não tem como hoje em dia você só olhar e falar assim, pô, fulano ali vai ser gerente. Cara, não sei. Não sei se o cara às vezes tem o mínimo perfil de liderança, entende resultado, entende o que que ele precisa correr atrás, entendeu? Então, assim, e eu acho que isso é uma coisa muito valiosa. A primeira coisa que todo mundo precisa entender é coloque as pessoas certas nos lugares certos, porque senão, né, eu digo que eu não tenho problema nenhum de promover pessoas, mas é muito fácil quando a gente promove, quando a gente reconhece. Cara, porque uma hora que você, quando eu digo reconhecer, é até mesmo você está vendo, sabe? Se a sua filha te vê, ela te reconheceu, sabe? Às vezes você ficar 6 meses longe e você voltar sem essa barba, eu não sei nem se ela vai te reconhecer. De repente vai ficar aquela coisa meio assim, mas quando ela chegar perto, é o papai. Mas às vezes de longe pode ficar meio dúbio de que é aquilo. Então fala assim, cara, reconhece o que que aquela pessoa tem de bom. E a hora que você reconhece que realmente a pessoa, cara, ela é aquilo,
cara, ela já está promovida. Eu falo isso para todo mundo, entendeu? Às vezes é instantaneamente? Não, mas porque depende se você tem a oportunidade. Mas, cara, ela não pode limitar o crescimento dela. Eu sempre digo que se em algum momento a empresa não tiver oportunidade ou a pessoa não for reconhecida, ela nunca deve parar de crescer. Entendeu? Porque assim, ela vai achar um lugar fora, e eu não tenho problema nenhum, cara. Se a pessoa cresceu tanto que cresceu, cara, e infelizmente eu não tiver como suportar, né? Vamos falar que a pessoa chega a ficar insuportável, né, cara? Porque eu falo assim, cara, fulano, e você não consegue mais, porque assim, insuportável no bom sentido, tá? Tem certas palavras que às vezes a gente vai trazer por um outro sentido, não, cara, fulano não tem como mais dar suporte a ela, que ela tá grande. Entendeu? Eu falo todo ano pro meu time, cara. Meu objetivo, né, seria que no final desse ano a gente tivesse pelo menos um líder novo de cada lote, porque no ano que vem a gente dobrava, entendeu? Uma vez me chamaram para dar falar para uma turma que estava se formando faculdade de Direito, né? E aí tinha uma matéria lá, uma cadeira, alguma coisa que envolvia empreendedorismo, né? E me fizeram uma pergunta: poxa, por que hoje em dia você, sei lá, só tem X unidades? Aí eu falei assim, cara, não é por causa de mim. Qual é a principal dificuldade? Eu falei assim, da mesma forma que hoje em dia tem, sei lá, 50 pessoas sentadas aqui assistindo essa disciplina, se formando aí, né? Será que todos vão ser o que um vai ser? Sabe? Então, eu falo assim, sabe? De repente vocês estão aqui, ó, passam, sei lá, 10 semestres aqui ouvindo sobre, e você sabe que os caminhos de todo mundo vão ser distintos. Às vezes não vai ter a mínima situação que um é igual ao outro. Então, dentro de cada operação, eu falo assim, se a gente conseguisse formar, né, uma pessoa a ponto de gerir um negócio, cara, ela já faria a gestão aquele meu gerente ali já podia ir para um outro e a gente ir crescendo as situações, entendeu? Então eu falo assim, cara, o crescimento, e aí eu falo uma coisa, tá, Danilo? E eu já disse aqui e repito, para mim sempre a base de tudo são pessoas. Então, quando eu falo isso, eu não digo com a mínima, sabe, vaidade de, mas por que você quer crescer? Outro dia um amigo perguntou para mim, falou assim, cara, qual é a tua meta? Eu falei, não tem esse negócio não, entendeu? Sabe, até quantas marcas, quantas lojas, eu falei, cara, tem esse negócio não. Porque eu entendo o seguinte, cara, eu acho que o meu objetivo, se for falar assim, é sempre formar pessoas. Se a gente hoje em dia consegue formar essas pessoas e essas pessoas conseguem crescer dentro de uma gestão que, cara, ela é bem paga, cara, ela vai ficar ali, ela vai se desenvolver e é o dela, entendeu? Não é por mim, sabe? Eu digo para toda empresa que a gente abre, sem, de novo, um mínimo cara, de presunção, de vaidade, nada. Mas, cara, toda pessoa que senta para conversar e vem para uma entrevista, 99% dessas pessoas estão desempregadas. Entendeu? Então, de novo, se não for por pessoas, olha só, você já tem alguma coisa, entendeu? Então, eu quero que aquela pessoa chegue, entendeu? E a gente possa ali no nosso caminhar ir trocando experiências, fazendo com que ela enxergue algo novo, fazendo com que, sabe, a pessoa possa ver, sabe, que quando a gente passou pela pandemia, né, todo mundo ficou rico pra caramba quando liberar R$ 600, entendeu? E a pessoa às vezes só não percebe que se ela tiver R$ 50 guardado todo mês que ela recebeu um pagamento, ela tem o mesmo 600 no final de um ano. E eu estou dizendo só 50, é porque às vezes esse 50 é aquele que ela já recebe e gasta antes de sair do shopping, de algum, não sabe nem com o quê. Entendeu? Então, cara, é esse, acho que caminhar, sabe, que eu acho que faz com que, acho que o nosso objetivo é fazer isso, cara, vamos mudar um pouco, sabe, a forma que as pessoas pensam, a forma que elas se veem, porque é sempre aquela questão do patrão que é aí, não, cara, eu quero que você seja, entendeu? Sabe, eu quero que alguém se desenvolva tanto e vire e fale assim, cara, vamos ser sócio, ué. De novo, se o reconhecimento existe, por que, como é que eu não vou ver? Não sou cego, não vou ser imperceptível a isso, entendeu? É. E hoje tem quantos funcionários hoje você tem em todas as unidades? E outra pergunta, dentro desse grupo de funcionários, você traz de unidades diferentes, de negócios diferentes ou não? Cada negócio funciona sozinho. Cara, vamos lá. São, são algumas, cara, se fosse uma tudo, são centenas, entendeu? Então, fala assim,
sabe, cara, são centenas, né? E aí, assim, a nossa ideia, né, nunca é trocar daqui para lá. A gente precisa, sabe, eu sempre quero que cada negócio, né, cada loja comece ali com o seu time, sabe? Em algum momento, né, às vezes um gestor daquela operação, um gerente, tudo mais, ele pode se tornar um supervisor, alguma outra coisa, e ele passar por uma outra esfera, que aí ele vai circular. Mas assim, a principal questão é, cara, desenvolver cada time no seu lugar, entendeu? É isso que a gente busca fazer. Entendi. E o que você vê assim para uma franqueadora que te atrai como franqueado multimarca, né? Porque você já tem experiência de franquias grandes, né? As maiores do mercado, né? Como Cone, né? Que eu acredito que pô, é uma das mais bem consolidadas assim do mercado, e outras também de tamanhos um pouco diferentes. Então, o que você visualiza numa franqueadora que te agrada? Hoje em dia, né, você falou do Cone, né, eu tenho duas marcas do Grupo Trigo, né, eu tenho o Cone, tenho o Spoleto, né, então se a gente for falar assim, pô, o Grupo Trigo, se não me engano, já tem seus 20 e tantos também, 24, 25, acho que são 25 anos, né, então, cara, é, ele já passou por muita coisa, né? E isso ajudou ele a forjar, né, franqueados, a própria gestão deles de muitas formas. Então, se você fala, pô, o que que me atrai? Cara, é principalmente entender a solidez de uma marca, entendeu? E aí, né, quando eu falo de solidez, é claro, aí a pessoa vai estar sabendo falar muito melhor e com muito mais propriedade sobre margem, sobre payback, sabe, sobre uma série de questões ali, sabe, que de repente marcas novas vão falar, mas de repente ela ainda não tem nem aquele tempo que ele vai chamar de payback de 36 meses, de repente a marca não tem nem isso ainda, entendeu? Então ela vai muito ali pela continha, né? De, pô, se isso acontece, não sei o quê, se é assim, entendeu? Então, se tudo der certo, vai ser assim. Então, eu falo assim, eu tenho algum problema, às vezes, com marcas novas? Não, né? Eu tenho uma marca, né, que no meio disso tudo, né, se franquear de uma marca com duas unidades dessa marca, que ela é relativamente nova de mercado, né? Ela até, na verdade, se eu não me engano, começou logo ali na época da pandemia, se eu não me engano, foi 19, veio pandemia, então isso daí já sempre dá uma baqueada em todo mundo, né? Então, falar assim, pô, então por que você pegou essa marca? Porque tem certas coisas que você vai pegar, assim, cara, até mesmo como uma aposta não no sentido de vamos só brincar disso, não, cara. Pô, se uma marca agora ela explode, você já está na largada dela. E aí o que eu acho que todo franqueador, é, vamos falar assim, quando traz um franqueado multimarcas, né, ele vai precisar entender que é, às vezes ele tem alguns riscos, né? Riscos de que maneira? Pô, às vezes o franqueado que está chegando na marca já tem mais tempo de mercado do que de repente ele. Então será que, né, esse franqueador, pô, ele tem uma escuta ativa, entendeu? Ele está afim de ouvir o franqueado? Não estou dizendo que, o cara vai chegar, vai mandar na minha. Cara, vamos lá, aí vai dizer muito mais a respeito de quem vai emitir as opiniões do que quem, sabe? Eu acho que esse não pode ser o pensamento. Então, cara, eu acho que realmente a gente olhar e falar assim, cara, quanto esse negócio aí está disposto ou está com realmente solidez e olhando para frente, cara, de onde quer chegar, sabe? De maneira estruturada, sabe? De, cara, entendendo o que que acontece no mercado. Eu sempre digo que a diferença, né, de um franqueado por um franqueador, eles só estão em altitudes diferentes, né? A minha altitude como franqueado é o meu balcão. Eu tenho gerência sobre isso daqui. Eu preciso desenvolver o meu centro comercial, a minha marca, a marca naquela região, o meu time, não deixar essa peteca cair, enquanto que o franqueador ele está navegando numa altitude que ele precisa olhar o todo, entendeu? Ele precisa entender, sabe, o que que a marca, sabe, pode ser ou não afetada com isso ou com aquilo e como tal região, por exemplo, tem uma marca, cara, que o Rio de Janeiro é muito ruim para essa marca, né? Eu até compartilhei isso aí com o meu franqueador uma vez, falei, cara, também foi erro nosso, entendeu? Por quê? Porque assim, cara, o Brasil ele não é igual para todos os brasileiros, tá?
E aí, quando a gente fala de ST, de uma série de coisas que envolvem impostos e tudo mais, você vai ver, cara, que às vezes o cara que pode estar numa região, ele vai ser muito mais incentivado, vamos chamar dessa maneira, do que o cara de uma outra região. Então, não adianta só falar assim, ah, como é que compensa isso? Compensa somente no markup? Não tem como, o cliente não é idiota, pô. Porque aqui, se você tem um custo maior, então você aplica um markup assim, você vai ver. Cara, não é assim. E ainda mais com essa questão toda do online, digital, aí o cliente compra online, entendeu? Então tem algumas questões que aí vamos falar assim, eu acho que é o trabalho que a marca precisa ter também, sabe? Para ela, porque assim, depois vai ficar lá na COF dela se tiver unidade fechada, entendeu? Então é um trabalho que eu vou falar assim, que a marca precisa ter para falar o seguinte, cara, de repente tal região a gente não dá para crescer agora, por esses e esses aspectos. Acabou, tem que ter clareza nisso. Às vezes o objetivo é aqui, qual é o teu objetivo? Tá no Brasil todo, no mundo, em Marte, não sei o quê. Cara, mas às vezes não dá, entendeu? Então o Brasil, todo mundo, nossa, aqui é brasileiro, mas ele não é igual para todo mundo. Maneiro. Eu acho que essa visão é muito importante para o franqueador, porque às vezes o pensamento de expansão acha que é livre mercado, né? Não, dá para botar em todas as regiões, onde der, onde quiser, e eu acredito que seja o papel do franqueador trazer com clareza para o franqueado que está querendo investir, que está querendo começar um negócio, onde que vai dar certo e onde que pode Uhum, ser uma aposta. Nem vou dizer que não dê certo, porque certeza uhum. ninguém tem certeza de nada, nem que vai dar certo, nem que vai dar errado. Mas eu acho que é importante trazer com clareza esses dados e indicadores, né, para que o franqueado que ainda não tem experiência no assunto saiba o que ele está fazendo dentro do modelo de negócio, né? Isso é aquela questão, Danilo, sem querer te interromper, mas assim, né, que se a gente sair na rua e fizer algumas perguntas, né, que envolve de repente uma outra pessoa, sem outra pessoa estar junto, né, a culpa é sempre dela. Por exemplo, ah, poxa, por quê? Você vai num determinado local, poxa, e aqui, mas tinha tal coisa, não deu certo, tá assim, o operador era ruim, não sei, sabe? Tem sempre aquela questão de alguém tá falando, ah, poxa, e a marca em tal região? Ah, não, poxa, é isso, era o custo, o operador. Cara, às vezes é realmente a gente não ter feito um trabalho de casa de entender até mesmo, pô, o operador não era o perfil que a gente queria. Então não vamos aceitar esse tipo de perfil. Ou então a região não faz todo o sentido, sabe? Tributariamente falando, né? O público daquele segmento ali, daquela região ali não é para o nosso segmento. Então, cara, a gente tem que ter clareza, entendeu? Uma vez eu fiz uma reunião com uma marca online e aí a pessoa, sempre quando começa uma reunião online, ela já vem sempre querendo entender quem é, né? Primeiro aquela abordagem ali, vem querendo entender quem é, fala um pouco de você e tudo mais, isso aqui, tá bom. Aí você fala, ah, poxa, legal, você já conhece então de meio de franquia, já isso, poxa, muito legal, isso e aquilo. Eu falei, beleza. Aí eu fiz uma pergunta, falei, cara, deixa eu deixar um trabalho de casa aí pra gente, você manda pra mim? Pô, mando, claro. Cara, olhando aqui pro Rio de Janeiro, né, me diz aí, cara, os shoppings ou as regiões que você acha que faz sentido, né, pra gente ter as unidades, a sua unidade, pererê, pererê, tá bom. Ah, beleza, vou fazer esse documento e te mando. Cara, quando eu recebi o documento, algumas horas depois, de novo, tinha locais, né? Aí vinha lá, Madureira Shopping, e embaixo de Madureira Shopping tinha Village Mall. Cara, eu olhei e fiz assim, tem alguma coisa que não tá certa, cara. Entendeu? Assim, de novo, não é nada contra o Madureira, nada, mas assim, cara, eu acho que tava, e engraçado, cara, que tava um em cima, ali tava Madureira Shopping e Village Mall. Eu falei, cara, uma pessoa entrou e copiou os shops que tinha no Rio e mandou pra mim, e, pô, sou eu que tô aqui no Rio. Eu falei assim, cara, eu não consigo olhar e falar assim, cara, o que que realmente eu vou colocar aqui no Madureira e ao mesmo tempo eu também vou colocar no Village Mall, entendeu? Se não for aquela coisa muito, mas muito, muito específica, que, por exemplo, até, né, uma grande marca de fast food já teve, né, no Village Mall e não tem mais, cara, sabe, é muito difícil você achar coisas que cabem nos dois locais, entendeu? O que vai dar certo com variações tão gigantes assim, né? E realmente, se a gente olhar para o mercado Fluxo, não, você vai falar de fluxo, poder aquisitivo, tudo que acontece é muito, sabe, discrepante, né? muito, muito. Absurdo. E você acha que isso, no mercado de franquia em geral, né? É, você acha que existem boas marcas, boas franqueadoras,
ou para a visão do franqueado tem que peneirar muito para pegar boas marcas? Cara, eu acho que existe sim, tá? Boas marcas. Existe muita gente bem intencionada de criar uma marca nova e fazer ela chegar num lugar igual, de repente, marcas que já existem há algum tempo estão, tá? Mas, cara, a gente nunca deve deixar de ser humilde e entender o todo, sabe? A gente precisa querer sempre entender o todo. Hoje em dia, né, a gente só não pode ser bobo, sabe? E isso eu falo para algumas das vezes, tá? A gente só não pode ser bobo da seguinte forma: toda marca, todo negócio acaba querendo criar a tal da meta. Se você hoje em dia, cara, tiver um departamento de expansão, eu te pergunto, ele não vai ter meta? Cara, é aquilo, qual é a hora que realmente não é pela meta, mas pela qualidade? Porque aí pela meta a gente está buscando às vezes só a quantidade, entendeu? Então tem algumas situações que às vezes surgem, igual essa que eu te dei o exemplo aqui de vir para os locais para Madureira Shopping, Village Mall. Aí eu falo assim, cara, se a pessoa ela não está entendendo, ela está querendo bater a meta dela, sabe? De colocar mais um franqueado para dentro da rede, entendeu? E aí eu acho que o franqueador ele tem que ter muito cuidado. Ele cria às vezes, tá? Dependendo do tamanho dele, alguns times. O time de expansão, o time de pré-op, o time de treinamento. Tem, sabe, o pessoal que vai fazer toda depois a supervisão de campo, tem alguns times. E, cara, será que realmente, quando uma pessoa chega, existe não só, vamos falar de ainda de uma pessoa, mas quando uma nova operação acaba acontecendo, será que o comercial, tá, o expansão, ele está alinhado com o pré-op para que naquela data que ele conversou de, poxa, carência, data de início, que isso daí está lá na negociação da proposta. Mas será que depois, quando passa para o pré-op, a gente tem, junto do pré-op, junto com o treinamento, junto com o fornecedor de tal equipamento, tudo aquilo alinhado? Que às vezes a gente vai achar essas coisas e a pessoa entra, assina, e, cara, às vezes ele está ali, às vezes, 2 meses pagando ainda um condomínio, ou perdendo um tempo de carência, só porque a negociação foi errada, entendeu? Às vezes fala assim, não, cara, ó, a nossa data, a nossa vigência vai ser, sei lá, bota 60 dias para frente. Não, mas tudo isso não, a gente só pode se for nessa data. Preserva ali também já o cara na largada, entendeu? Então, acho que esses times precisam ter essas conversas, precisam ser mais, tem que estar mais entremeados, entendeu? Para realmente depois vir resolver o problema que um fez ou nem resolver. Falar, cara, a gente não tem condição. Ah, mas aconteceu isso, cara, mas a gente aí já passou, entendeu? A bola agora já está com outro. Aí você que assinou o papel Então, é contigo, amigo. eu acho que não é a venda pela venda, né? Eu até costumo dizer, pelo menos é a minha filosofia de expansão, eu não vendo franquia, né? Não é o meu objetivo vender franquia. Até estou com a missão de não fazer mais expansão que não for marca minha, porque a venda da franquia é uma responsabilidade, né? Então, eu costumo dizer que eu convido pessoas a participar da missão que eu estou construindo. É um convite e não só uma venda, tipo, ó, vendemos, bate sininho e, cara, pô, segue aí é outra equipe, né? Então, como é um convite, eu preciso estar passando por todos os processos, né? Do encantamento, da venda, negociação, implantação, operação, são etapas importantes para consolidar realmente o modelo de negócio para ter Uhum, resultado, né? É, e a sua visão com relação aos grupos de franqueado, já que você hoje participa, né, ativamente de vários grupos de franqueados, né, grandes, pequenos e médios, como são bem variados, como é que é essa visão para você como franqueador? Porque a visão como franqueado, né, porque a visão do franqueador é sempre que, cara, o franqueado nunca está satisfeito, né? Cara, o franqueado sempre está dando, cara, paulado no franqueador por N motivos, e tá certo, tem que cobrar, tem que, né, reclamar mesmo, tem que pedir os seus direitos, mas você que está participando de vários grupos de franquia, o que você tem para ressaltar de boas qualidades do franqueador?
Cara, é, é muito. Hoje em dia eu faço parte, né, de grupos de franqueados, eu sou ao mesmo tempo também conselheiro de algumas marcas, faço parte do conselho de franqueados, e aí eu digo o seguinte, cara, o franqueado tem realmente no grupo de franqueados. Cara, se for falar assim, todo mundo, aquela esfera do percentual de todo mundo, né? Todo mundo tá batendo no franqueador. Sempre tem dessa questão, sempre tem. Porque, na verdade, aí eu acho que a gente vai bater na questão da sua autorresponsabilidade, entendeu? O que que você não está fazendo diferente, que na verdade você quer responsabilizar o outro? Não estou eximindo também o franqueador de que, de novo, já falei, o papel dele é pensar na rede como um todo. Mas às vezes, cara, o cara está batendo ali por causa do nosso cenário econômico do país, sabe? Pô, mas aí, se a gente agora tivesse um determinado prato, se tivesse um determinado produto, se tivesse tal preço, mas, cara, esse se, aí eu sempre digo para todo mundo, falei, cara, por que você não fez sua marca? É muito fácil. Porque assim, você não vai ter esse problema, né? Se você pensar, pô, então como fazer minha marca? É simples, consulta o Danilo, mas é muito simples. Eu falo assim, cara, toda pessoa que entra para ser franqueado de alguma marca, ela paga uma taxa de franquia. Não paga aquilo para alguém, paga por um consultor, paga por uma agência, desenvolve a sua marca, entendeu? Aí você vai ter depois o outro papel. Se você for dono de tudo, você não tem mais ninguém para jogar para cima. Aí, amigo, a sua responsabilidade é sempre aquela, tanto do ponto de venda quanto de desenvolver coisas novas. Então, se a pessoa hoje em dia entrou também ali numa marca, cara, a gente, de novo, precisa acreditar, essa é uma visão, que quem está sentado em cima, ele tem capacidade de estar fazendo aquilo ali. A gente nunca entrou num avião, sabe, para pedir o brevet do piloto, sabe? A gente confia de que a gente vai sentar naquela poltrona, numa determinada origem, e vai chegar no destino, sabe? De que o cara que está sentado lá, ele sabe o que ele está fazendo, sabe para onde está levando, entendeu? Então, imagina lá, pô, passou numa turbulência, a galera toda do avião falou assim: caraca, bicho, esse piloto aí sei não, hein? Acho que ele não sabe. Cara, e aí? Entendeu? Então, eu acho que é muito mais do ser humano, sabe, de buscar reclamar, entendeu? Do que até mesmo a gente entender o que pode estar acontecendo e até mesmo se colocar à disposição. Falar, cara, ó, se alguma coisa aí a gente puder somar, contribuir, pô, trocar a figurinha de como tá aí no campo para você, como é que, sabe, mais ativamente, sabe? E aí, assim, por isso que eu falei lá no início, acho que o franqueador ele precisa ter sempre esse canal de uma escuta ativa muito aberto, entendeu? E ele tem que saber, né, escutar isso tudo e ao mesmo tempo peneirar. Vai vir o mimimi pra caramba, entendeu? Mas se por causa do mimimi ele se fecha, ele pune quem de repente queria chegar ali para chegar e somar, para contribuir, entendeu? Então, cara, se a gente achar que os nossos negócios hoje em dia, nenhum cliente ao longo do mês, do ano todo, tem uma reclamação a fazer ao nosso, cara, a gente está muito enganado, sabe? Eu falei, a gente precisa ser humilde e entender que, sabe, a gente não é o bambambam, sabe? São pessoas que estão lá operando, a gente vai fazer de tudo, mitigar problemas, treinar esse time, sabe? Mas a gente não pode se fechar a isso. E, ao mesmo tempo, o franqueador que acha que não vai ter o franqueado que está querendo bater nele, ele está enganado, É. entendeu? É claro que ele precisa usar também como um termômetro, né, ao longo da sua vida como franqueador, fala assim, cara, a gente nunca nunca apanhou tanto quanto agora, entendeu? O que que será que realmente pode estar acontecendo? Aí é uma percepção que ele tem que fazer, uma análise ali, entendeu? Mas se fechar, eu acho que nunca. Não dá para levar em consideração todo o barulho que surge, né? Porque também causa fragilidade também no direcionamento, mas tem que ter realmente essa divisão de conselho, pessoas que você vê que são mais direcionadas ao resultado, porque são pessoas, né? E eu, cara, já tive 30 franqueados. Cara, reunião de franqueados pô, muito pior do que reunião de condomínio. É bizarro, era bizarro. Eu já saí de reunião dos franqueados tão tonto, com tanta pancada que eu levei, de eu entrar dentro do carro e me debulhar em lágrimas. Tipo, meu irmão, o que eu tô fazendo? Mas eu tô fazendo o máximo, tava me arrebentando para fazer de tudo, né? E aí que é uma parada que foi interessante, porque nessa época eu
buscava me aconselhar muito com outros franqueadores que eram, pô, muito maiores do que eu. E aí eu falava, cara, mas pô, não é possível, eu tô fazendo de tudo, cara. Eu juro, pô, não é financeira, é vontade de querer fazer bem pros caras. E os caras falaram, irmão, se você fosse tudo certo e estivesse na melhor situação possível, eles ainda iriam reclamar. Porque pode ser sim o perfil, que eu fiz uma análise de perfil, talvez que não foi tão eficiente, né, para minha franqueadora, principalmente de início, né? Então é uma dica que eu dou para todo franqueador iniciante, cara. Os primeiros 10 franqueados tem que ser muito alinhado com o seu perfil de pessoa mesmo, alinhado com o seu pensamento, porque se não houver isso, cara, é só ladeira abaixo para o crescimento, não vai ser algo saudável, né? Então é a dica que eu dou. E também saber que, cara, por mais que você se doe, você saiba que está com vontade de querer que ele dê certo, ele não vai conseguir reconhecer isso, porque ele tem a ótica ali dos problemas dele, que, cara, empreender no Brasil não é fácil, né? Então, cara, o estresse de você ter uma unidade operacional, ter que pagar boleto, ainda ter que pagar o seu royalties e tudo mais, aquele negócio todo, cara, às vezes o cara não consegue enxergar realmente, porque ele está consumado de afazeres e problemas ali, que às vezes só vale a pena você se sustentar e tomar pancada É, mesmo e dizer, irmão, Danilo, fala aí. eu digo que, assim, eu sou uma pessoa que tudo o que aconteceu, tá, ao longo da minha vida até aqui, sabe, foi Deus que fez por onde as coisas aconteceram. Entendeu? Foi Deus que abriu portas, colocou pessoas, moveu isso, aquilo, situações, sabe? Obras que você falava assim, não vai dar e deu, seja no tempo, seja em tudo, né? Então, cara, tudo foi assim, sempre graças a Ele. E aí, né, voltando um pouco nessa questão aí do tempo, se a gente olhar para a própria Bíblia, né, como um livro, se falar que ela tem ali relatos, se a pessoa for ou não aqui, você é cristão ou não acredita, não acredita, a questão é a seguinte: você olha ali como um relato histórico, né? Tem pessoas que na época da crucificação de Cristo, antes um pouco estavam dizendo Hosana, sabe? E depois a mesma pessoa chegou e falou, crucifica, entendeu? Então, cara, eu acho que tem aquela questão, sabe, que falar assim, pô, até mesmo, será que quem está dizendo crucifica naquela hora do crucifica, ela está dizendo por ela mesma ou o poder do grupo? Cara, é igual você entrar no Maracanã, entendeu? Se você aí, o cara tranquilão, não sei o quê, de repente você tá assistindo o jogo na tua casa, fez um gol, beleza. Agora você tá lá no meio daquele grupo, quando sai o gol do seu time, você no meio da galera, de repente você vai ter uma expressão muito diferente do que se você estivesse sozinho. Então, cara, às vezes de novo, a gente tem que entender que todos são homens, existe uma humanidade dentro de todo franqueado, sabe? E se em algum momento, né, vou pegar essa passagem que eu disse aqui, algum franqueado tá falando assim, ó, crucifica, assim, cara, fulano, por que tá fazendo isso? Não, peraí, fulano não é assim, fulano tava ali falando Osana e eu sei que ele era verdadeiro naquilo ali. Não é possível agora. Chama os caras para bater um papo, bicho. Tenta entender. Será que é o poder do grupo? Será que o cara está passando por alguma fase da vida dele, em alguma outra situação, que naquela hora ele só, sabe, gritou o crucifica ali também? Entendeu? Então, acho que, de novo, eu acho que tudo, na verdade, envolve sempre pessoas, sabe? A gente entender o perfil dessas pessoas, entendeu? E aí, na hora que você entende isso tudo, cara, você não vai tirar um evento isolado como o todo. Você vai querer conhecer, entender, cara, de novo. Então, seja de novo, né? O cara que só reclamava e agora só elogia, pô, será que é realmente aquilo e tá tudo bem? Ou o cara que só elogiava, o cara e agora tá reclamando, o que que tá acontecendo? Cara, tenta entender, sabe? Então, acho que, de novo, a gente como franqueador, né? Uma pessoa, né, vocês como franqueadores, né, eu falo assim, a gente tem até uma formatação de franquia, mas a gente não caminha com franqueados, né, mas eu falo assim, os franqueadores eles precisam entender que quando eles colocam alguém para dentro, eles estão colocando pessoas ali para gerirem os negócios que nasceu uma vez no coração deles, entendeu? Tem ali na visão e a clareza deles, mas, cara, quem está às vezes no dia a dia e na ponta, todo dia, é aquela outra pessoa. O que que será que está acontecendo que aquilo pode impactar o todo? Entendeu? Então, eu acho que o franqueador, e aí eu não conheço, tá? Nenhuma marca que faça isso. Mas eu acho que ela precisa não somente olhar a marca,
mas olhar também os franqueados. Olha como é que o cara tá, vamos chamar de saúde. Olha como é que tá aquela saúde do franqueado, como é que tá a mente do cara, sabe? Será que depois de X anos, será que tem algum padrão, algum perfil, dá ruim com o franqueado, a gente precisa estar mais perto, sabe? Porque às vezes aí as pessoas criam as convenções, né? E eu já participei de franquias assim, cara, que as convenções de franqueados, cara, eu falo para você, amigo, sabe o que que a gente quer na convenção? Na maioria das vezes, não é falar de negócio. A gente não quer ir para um resort para ficar sentado numa sala vendo o PowerPoint, a apresentação linda do time. Não, cara, isso aí a gente faz numa regional. Quando você faz uma convenção de franqueado, a maioria das vezes, cara, o que a galera quer, eu vou falar na maioria mesmo, bota lá para os 90% que a galera quer, é trocar figurinha com outro franqueado igual a ele. Porque, às vezes, a dor ou o problema que um cara passou no passado, aquilo vai curar ele naquele momento, sabe? Ele tá tirando aqueles dias ali, sabe, para, pô, cara, para trocar energia, entendeu? Se a gente vem de um ano, de uma temporada ali de sobrecarga, seja o que for, positiva ou negativa, mas, cara, sobrecarregado, você entra de novo numa sala ali para aquilo, aí foi igual você falou, cara. Às vezes vai ser só paulada, entendeu? E falar assim, cara, para que as convenções existem? Se a gente começar a fazer perguntas sobre isso, a gente vai começar a abrir vários temas aí, entendeu? Que, cara, às vezes a gente precisa então falar assim, pô, a gente tem que ser mais intencional, às vezes, talvez nas regionais, resolver problemas que podem ser locais. Nas convenções, pô, vamos ser mais leve, vamos ser mais assim, vamos ser mais assado. Esse ano eu tô 95% decidido de não ir a algumas convenções que eu sei, cara, que não vai, sabe? É só de novo, você vai, uma semana quase, entendeu? Que você perde. E, cara, e ainda coincidentemente, não só por isso, mas também, acho que por isso, cai numa semana de aniversário de família, né? E eu falo assim, cara, será que vale a pena? Entendeu? E aí você já começa a fazer a figurinha, então fala assim, cara, eu acho que, de novo, a gente, como quando franqueador aí, a gente tem muitos trabalhos a serem feitos, a serem pensados, não somente na marca, saúde do seu franqueado. O nosso tema é como atrair multifranqueados. Então, fala assim, cara, ajuda o cara, sabe, ter uma saúde financeira de que ele já consiga ver a próxima unidade dele, de repente, daqui a 18 meses. O que que ele precisa para isso? Às vezes, cara, é só um direcionamento. Entendeu? Então, se a gente, quando o franqueador aí for um mentor que ajuda nisso, pô, você já está formando uma pessoa ali, cara. E, de novo, é mais fácil você adquirir um novo franqueado e saber quem vai ser aquele cara, ou você já começar a fazer essa tua expansão interna aqui. Então, cara, aí vai de como cada um quer gerir o seu negócio, entendeu? Bom, cara, eu acho que a sua sacada foi brilhante. Eu vejo que o franqueador ele precisa realmente ter a posição de mentor do franqueado, de estar junto, né? Eu venho percebendo essas movimentações de mercado. E para a gente finalizar, Ricardo, se quiser comentar alguma coisa, o Vini que está presente também, pode ficar à vontade aí para perguntar, tá? Para a gente. Hoje eu tô só aprendendo. Aí. Ó, Vinícius vai ser um excelente franqueador, cara. Pô, cara Bom, consciente, É, muito. só complementando aí essa questão do mentor, eu acho que é importantíssimo, né? É aquilo que a gente vem falando com o Arthur e com o Danilo. O que a gente quer é que sejam pessoas que sejam com o mesmo perfil, não seja só uma pessoa que vai botar dinheiro, né? A gente falou um pouquinho disso lá no início, mas esse é o propósito e é isso que vai dar sustentabilidade. Enfim, tô aprendendo. Não, show de bola, Vini. Falando um pouquinho parabéns. aqui, então, a pergunta final aqui, como é que tá aí? Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui. É legal Não, sempre pode seguir aprendendo, aí, pode live da falar. noite. Não, acho que são muitos assuntos, né? Acho que franqueada aí, eu tenho umas franquias também, enfim, já tive algumas de outros segmentos. É sempre um desafio, né? Acho que são vários fatores que vocês comentaram. Então, acho que o primeiro é a venda a qualquer custo, né? É a meta, você falou. Então, você não define o perfil ideal e venda é venda, o cara senta na tua frente, comissiona e vai em frente. Mas eu acho que talvez um dos gargalos aí, acho que para resolver isso, acho que isso na grande massa, né? Acho que é muito do propósito do Danilo aí que ele tem também como meta de objetivo de vida, de propósito de vida, que acho que é educação, né, cara? Acho que ensinar realmente o cara, né? Porque o cara entra às vezes no negócio, cara, o cara vende um sonho assim
que é do tamanho do planeta, aquela promessa, né, fature até tantos milhões por ano, e o cara, caramba, eu vou resolver minha feira, tá? Faturamento é uma coisa, lucro é outra, operar é outra. Enfim, e acho que você Faturamento é abriu. só vaidade, É bom, você tem conta no banco, você faz várias mas é coisas, é só bom para todo vaidade. mundo. E a Mas e questão é, aí, se a né? pessoa fala assim, qual é a rentabilidade, E aí, né? Acho que entendeu? essa é a conta, né? E a galera vai nessa porque, enfim, ele tá nessa ideia. Mas você tocou num ponto legal aí no final, da parte da convenção. Acho que de levar os franqueados para uma convenção, cara, o cara só quer relaxar, só quer trocar, porque o dia a dia já é problemático. Então não é justificativa. E é uma coisa que eu tenho como propósito aqui no nosso negócio, é, cara, criar um momento de experiência para os franqueados, para eles saírem daquela rotina que eles estão vivendo para viver um dia de experiência assim, de troca. E, cara, o que Uhum. você fez? E aí, numa conversa, num jantar, num almoço, naquele momento ali, o cara muda um insight da vida dele e, cara, o negócio dele começa a fluir. Então, acho que um franqueado falando com o outro, né, aquela troca, não deixando a galera solta ali, acho que isso é uma coisa que agrega, que acho que é valorosa para um franqueador, um multifranqueário, enfim, ter essa troca com outros franqueados. Acho que esse que é alguém. Eu acho que sim, e eu acho que é super necessário, entendeu? De novo, eu acho que às vezes a dor que um está passando, o outro já passou. E é muito mais fácil aquela dor do outro que já foi resolvida curar esse daqui do que de repente nem o que vai ser tocado ali, porque o cara às vezes não tem a oportunidade da fala, entendeu? Se tem a oportunidade da fala, muitas vezes uma pessoa ferida, ela vai mais falar da dor ou só vai expor a ferida do que querer colocar o curativo, entendeu? Então acho que na troca ali, no 1 a 1, entendeu? E de novo, a franquia ou franqueador, ele tem como saber, sabe? Se a gente fosse dividir em quartis ou como você quiser fazer a divisão dos seus franqueados, de forma intencional ou não, mas, cara, pô, seria legal. Pô, bota na hora lá do jantar, fulano com um ciclano na mesma mesa, sabe? Criar umas coisas dessas que são intencionais, que você já sabe que os perfis se complementam, se somam, o que um pode estar passando agora, o outro passou um tempo atrás. E, cara, deixa essa situação acontecer, sabe? A gente já vem de uma vida corrida pra caramba, né? Então, às vezes, achar uma semana, alguns dias, que não é só achar, é alguns dias, dependendo da dor do cara, é um investimento que ele vai fazer, sabe? De um deslocamento, um hotel, tudo ali o que vai, sabe? Então, cara, dependendo da dor de cada um, sabe? Tem situações que, ó, por exemplo, eu recebi uma pergunta como conselheiro, né, esse ano, e semana que vem eu estou viajando para um encontro de gerentes e para uma reunião presencial do Conselho de Franqueados, né, no Sul, e uma franqueada da minha região, né, e acaba que essa uma faz uma pergunta e aí já começa ali os outros também, né? Faz uma pergunta e fala assim, pô, mas eu vou gastar tanto, cara, faz sentido eu mandar minha gerente para um encontro de frente, porque ele está sendo no Sul, eu sou aqui do Rio, né? Então fala assim, pô, vou ter que tirar minha gerente, pagar a passagem no hotel, não sei o quê, cara, eu vou gastar tanto com essa minha gerente. Eu falei, cara, primeiro, faz sentido isso? Aí um bate daqui. Aí outro, na mesma hora que eu vi aquilo, eu já entrei, né, e falei assim, cara, eu acho que não é gastar, eu acho que é investimento. Se a própria marca está criando um encontro para gerentes e colocando ali, sabe, assuntos que são pertinentes àquela galera que está tomando conta do nosso negócio, pelo amor de Deus, sabe? Então, se a gente não investir nisso, a gente está dando um tiro na gente, no nosso negócio, cara. É um investimento que você está fazendo ainda. Agora é aquilo, porque às vezes o pensamento dela pode ser aquele que fala assim, cara, não faz o mínimo sentido eu pagar para minha gerente ir, porque às vezes não é a menina, não é a tua gerente, ela não é a gerente que você. Porque, cara, se você tiver a pessoa certa no lugar certo, pelo amor de Deus, eu quero que ela vá em todos. Entendeu? Agora você coloca uma pessoa que está vendo que não tem propósito, não tem futuro, não tem nada, e fala assim, pô, eu tenho que pagar para essa menina, não é o problema, não é o que o franqueador quis fazer. É a pessoa que às vezes ela está mandando, você entendeu? Cara, isso é muito interessante porque, assim, na minha. Eu reconheço que a melhor solução é você botar franqueados para conversar, mas na minha quebra de cabeça e no meu aprendizado de franchise na prática, já falei com franqueadores que viraram para mim e falaram assim, cara, nunca coloca o mesmo franqueado num grupo de WhatsApp,
já me fala assim, irmão, franqueado não pode falar com outro franqueado, senão é veneno, é Não, problema. mas eu falo pra você, o franqueador que acha que não é porque ele criou o grupo de WhatsApp daquela região, se ele acha que aquela região não criou seu próprio grupo, ele tá enganado, hein? Exato. Quem é que fala pra ele? Exatamente, exatamente. Então, eu ficava com isso, eu falava, cara, beleza, não vou criar, mas aí eles vão criar, e aí eu não vou nem saber o que eles estão E falando aí? de mim. Então, e aí, cara, era difícil para mim entender como lidar com essas situações, porque realmente sempre tem aquela visão do nós contra eles, né? De tipo, a franqueadora quer se dar bem e eles não sabiam metade dos problemas que a franqueadora tinha. E mesmo que eu compartilhava, eu não podia compartilhar, porque também pode gerar fragilidade e só piorar. Então, eu ficava numa situação super difícil de lidar. E onde eu consegui romper isso, e é o que eu apresento muito para a galera que formata com a gente, é estar próximo. Né? E estar próximo não é estar perto, é diferente. Porque o que é proximidade? Proximidade é eu chegar, Rodrigo, cara, ó, vamos alinhar aqui, vamos entrar numa call, vamos trocar ideia, porque às vezes as pessoas estão perto. Ah, não, pô, o Rodrigo está aqui, eu vejo o Rodrigo todo dia, eu vou lá visitar a loja, eu tô presente, mas você está perto, não está próximo. Você tem que estar próximo da realidade dele. Entender, cara, Rodrigo, me diz aí, o que você está sentindo? Beleza que tem pessoas que não vai bater o perfil, mas, cara, você tem que estar disposto, disponível. Tem que ter o desejo, claro. Exato. Tem que ter isso daí como, assim, quando você vai criar o manual, você coloca ali uma série de situações que precisam acontecer, cara, mas isso tem que ser algo que o franqueador, quando ele deseja ser um franqueador, porque senão ele não deveria ser um franqueador, ele deveria ser uma expansão da sua própria marca, só um empresário grande com várias unidades próprias, mas se ele tem o desejo de ser o franqueador, amigo, ele precisa gostar de pessoas, precisa conhecer pessoas, e eu vou dizer assim, até mais do que o seu próprio negócio, porque são essas pessoas que vão estar lá, cara, tocando o negócio dele. Então eu falo assim, cara, pô, eu não gosto, cara, então faz o seguinte, monta uma forma de crescer tudo e botar tudo unidade própria, aí vai ser muito melhor, apesar de você ter pessoas também nas unidades, entendeu? Mas as pessoas que às vezes a gente acha que não, bom, mas a gestão, isso e aquilo, cara, mas você tem um franqueado, se você também não souber gerir isso, o cara lá ainda é aquele que, sabe, se o cara ferrar tudo, o funcionário você manda embora. Como é que você tira um franqueado? Não tira. Aí que tá a Entendeu? questão. E para a gente finalizar, cara, eu acho que foi, cara, muito enriquecedor essa nossa troca. Foi muito válido para o franqueador ouvir isso, para quem está começando a dar seus primeiros passos. E eu nem vou deixar sua rede social aqui, porque eu acho que todos os franqueadores vão querer te conhecer. É exatamente isso que eu quero desvendar com você para ver se eu encontro também. Hum. Cara, como que eu, franqueador, encontro pessoas com o seu perfil? Você acha que eu consigo achar isso do zero ou se realmente vale a pena eu ir atrás de alguém que já é multimarca, né, já tem várias marcas e fazer essa conversão? Cara, eu acho que, vamos lá, as duas situações, tá? Te respondendo assim vale a pena, mas vamos falar de cada uma. Pegar uma pessoa do zero, eu acho que você vai ter que, na hora que você já seleciona, né, seus leads, sabe, você precisa querer conhecer ele como pessoa, né, como gestor de uma unidade. E às vezes, mas se é unidade, mas cara, quais são as habilidades que esse cara tem? Como é que é o perfil dele de liderança? Não é? Tem, não tem, o que for, né? Querer conhecer mais ele como pessoa do que a capacidade financeira. Às vezes a gente recebe e fala assim, preciso de extrato, imposto de renda, não sei o quê, sabe? De novo, está definindo pelo quê? Pelo número, por quem é, entendeu? Sabe? Então, acho que não é por isso. Então, de novo, se for do zero, sabe? A pessoa que você está selecionando para estar colocando dentro, cara, já olha e fala assim, cara, esse daqui é um excelente gestor de uma unidade, sabe? É o cara barriga no balcão, é isso, é aquilo, e vai ser ótimo. Pô, esse daqui tem super perfil, às vezes até capacidade, ou a capacidade se gera com o tempo, mas tem super perfil de pegar, de fazer uma, de poder gerir uma segunda, entendeu? Então, cara, entenda quem você está colocando para dentro, busque uma forma de entender isso, sabe? Sei lá,
conversas, né? Perguntas que podem te trazer respostas. Eu sempre falo para os meus gerentes, quando eles vão fazer um processo seletivo ou algumas análises só, assim, cara, tenha sempre 3 perguntas iguais na sua cabeça e usa essas mesmas perguntas para todas as pessoas que você conversar. Aí fala assim, pô, por quê? Porque a resposta você vai ver que vai ser diferente. Então, às vezes, a pergunta que você aplica para um, a resposta que um te dá é diferente do outro. Você vai falar assim, opa, gostei do que esse falou, gostei da forma que esse daqui pensa, gostei disso, gostei daquilo, entendeu? Então, cara, conheça a pessoa, tem como, entendeu? É igual você casar com alguém que não quer ter filhos, sabe? Sendo você uma pessoa que quer ter um monte de filhos. Em algum momento, aquilo ali deu ruim, entendeu? Então, cara, conheça quem você está colocando para dentro, porque eu acho que o seu multifranqueado ele já nasce na forma, na porta de entrada. Ou alguém que já está dentro, ele já entrou, forme essa pessoa, tá? E entenda só também agora o seguinte, é um ponto negativo disso, né? Que às vezes unidade, aí, dependendo do negócio que você vai ter, que você tem, geograficamente falando, né, o cara acaba perdendo um pouco o controle se ele te, sabe, geograficamente muito distante, como é que vai ser isso ou aquilo. Então, cuidar para, ao mesmo tempo, essa pessoa com esse perfil não se arrasar por alguma outra questão, né? E, ao mesmo tempo, de achar um franqueado multimarcas para sua operação, cara, eu falo assim, olha onde você gostaria de estar e tenta descobrir quem está lá, sabe? Às vezes com mais de uma marca. Sabe, às vezes a gente está gastando um monte de dinheiro aí com tráfego, com isso, com aquilo, tentando achar o lead, com a comissão da expansão, do que for. Mas, cara, vai lá e fala assim, pô, gostaria de estar ali, faz muito sentido para minha marca. Cara, vai lá, conhece a região, mas não só conhece a região, conhece quem está na região. Pô, às vezes você vai achar um Rodrigo que tem isso ou aquilo ali e fala assim, pô, gostaria de bater um papo, tomar um café com esse cara, bater um papo com ele, entender se faz sentido, entendeu? Às vezes a pessoa já está na região que você quer, entendeu? Então, então assim, alguma coisa minha que nasceu, que acabou sendo multimarca, né, tem um local que eu tenho 4 operações, sabe? Acabou sendo por isso, entendeu? Porque a gente olha e fala assim, pô, você para em 4? Não parei na primeira, não parar na 4. Se surgiu uma quinta, fizer sentido, vamos embora. E uma sexta, o que for. Então, sabe, você ir num local e poder gerir isso é legal, entendeu? Então, às vezes, cara, dependendo da região que você quer, faz sentido você ver se já tem alguém operando bem lá, entendeu? E aí chama para uma conversa, vai ao contrário. Maneiro. Aí surgem as oportunidades. Bem, você que é É, franqueador que quer dar uma taxa de franquia de graça para o Rodrigo, vamos conversar. ele tá estudando propostas, mas, cara, Rodrigo, foi muito especial. Mas a taxa de franquia é só o de menos, né, pô? Tem problema nenhum, aceita o super taxa de franquia de graça, mas, de novo, seja então até um bate-papo, uma conversa, pô, entende se o nosso negócio faz sentido, entendeu? Porque eu digo faz sentido, não é como negócio, mas por uma pessoa que às vezes tem outras marcas. Pô, cara, legal. E aí você vai falar assim, pô, tô percebendo um padrão de que pessoas que têm outras marcas, de repente tal coisa assim não gruda, a rentabilidade, é isso, é aquilo, não dá liga, entendeu? A quantidade, o giro que eu preciso ter, cara, não sei, entende? Então, hoje em dia, né, dentro das marcas que eu tenho, né, se eu falar assim, eu tenho operações que são 100% vendas automáticas. Então, falar assim, caramba, né, elas têm uma representatividade boa de faturamento, muito boa de rentabilidade e, cara, o menor número de pessoas trabalhando. Então, falar assim, poxa, por que você também faz isso? Porque, cara, eu gosto às vezes de furar as bolhas, gosto de entender aqueles segmentos, entendeu? Então, sabe, eu sou franqueado, sabe, eu tenho uma marca, de novo, eu trabalho com calçado feminino, né, tenho papelaria, né, então, sabe, são coisas que falar assim, cara, até onde? Cara, de novo, até onde acho que fizer sentido, mas sempre eu acho que respeitando, né, local, sabe? Se o local respeita, porque às vezes a gente vê, cara, eu já ouvi às vezes de franqueadores no passado, né? Hoje em dia eu não tenho ouvido mais isso, graças a Deus, mas, cara, acho que o mercado, eu acho que buscou se profissionalizar um pouco, mas falou assim, cara, você está vendo que não faz sentido para a tua operação estar ali, sabe? Naquele local, aquele custo, cara, acho que vai dar ruim, ainda mais para uma pessoa começando agora. Cara, mas é risco do negócio. O negócio tem chance de dar certo ou dar errado. Tudo, né? Então, se você jogar no sim ou não, é 50-50. Mas, cara, se você já olhar
com a possibilidade do não, cara, não faz, vamos ser conscientes. Às vezes a pessoa está pegando o dinheiro da vida, sabe? Eu já vi, tá? Pessoas que saíram de banco, sabe? Pegaram um dinheiro, investiram num negócio e 2 anos depois ela estava endividada com o banco. E ela falou assim, cara, eu nunca achei que eu fosse viver isso. O que eu fazia no passado, que era emprestar dinheiro para os outros, hoje em dia estou eu dentro de um negócio que eu achava que era próprio, endividado numa instituição que eu trabalhava. Entendeu? Então, cara, eu acho que, sabe, a gente precisa, eu acho que quando você fala do teu propósito, da tua missão, sabe, do que é fazer, e vamos falar assim, de uma certa forma, é uma expansão quando você fala de marcas suas, né? Mas eu acho que é porque bate muito mais na consciência do que você quer trazer ali como resultado, entendeu? Que não é, de novo, sabe, meta, só número, a gente precisa trazer uma pessoa com qualidade, algo que você fala assim, cara, vai ser ali a mudança de vida da pessoa. Ótimo, como o Ricardo falou, entendeu? Sabe, de trazer uma pessoa para dentro que desenhe e tenha o mesmo sonho, entendeu, cara? Senão, de novo, se a pessoa não tiver esse sonho, se você não tiver esse sonho de ter pessoas com esse sonho, senão, eu falei, monta uma estrutura de como fazer para crescer com unidade própria, também vai dar tudo certo. É verdade. Cara, obrigado. Eu acho que Tamo junto. foi muito especial mesmo. Obrigado pelo seu tempo. Eu sei que seu tempo é super corrido. Já é difícil a gente se falar pro celular. Imagina você ficar aí 1 hora com a gente. Mas, cara, esse vídeo ele foi gravado. Tenho certeza que muitas pessoas que escutaram isso aqui vão conseguir construir com sabedoria as suas franqueadoras. Eu acredito num franchise íntegro. Eu acredito num franchise aí, principalmente de potencial realmente transformador. Acredito que a franquia é a melhor porta de entrada para o empreendedor brasileiro e acredito que a gente vai levantar grandes marcas para estar apoiando, ajudando e crescendo junto, né? Então, obrigado porque contribuiu muito nessa missão que a gente tem, no propósito que a gente tem vivido, né? Obrigado também quem está presente e quem está assistindo online pode comentar aqui no vídeo. Se tiver alguma pergunta, eu vou puxando depois, vou perguntando para o Rodrigo. A gente vai comunicando também. Deixe seu like, se inscreva no canal também. Show? Alguém quer concluir com mais alguma coisa? Não? Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Sucesso a todos vocês, entendeu? E, de novo, se em algum momento a gente aí tiver a oportunidade de se conhecer, trocar figurinha pessoalmente, online, o que quer que seja, a gente puder contribuir, ajudar de alguma forma, vai ser um prazer sempre. Deixo esse canal sempre aberto. Show, gente. Valeu, Rodrigo. Obrigado, Danilo. Valeu, valeu, gente. Valeu, Tchau, valeu. gente. Abraço, boa noite.